Muito bom. Hoje é um cara que se destaca aí no mercado, segmento de vendas, talvez vendas é uma palavra que limita muito, mas no segmento aí de previdência e vida de uma das maiores, se não a maior empresa do mundo, que eu não vou falar o nome, porque não sou a Plugiese com Public Posts. A gente está fazendo isso de coração. Du está aqui ao vivo comigo. A gente tem 30 minutinhos, porque o tempo do Du é escasso. O cara é caro pra caramba para ter uma consultoria com ele. Só pra gente... Boa noite, Du. Tô tomando um cafezinho aqui. Muito bom domingo. Como é que você está? Cara, as coisas estão, na medida do possível, estão bem. Mas com vocês aqui, o isolamento fica muito mais fácil de ser passado, né? Você também voltou recém de fora do país, não foi? Acabei de voltar do México. Voltei na terça-feira, uma viagem planejada já há quase 4 meses. Sim. Cara, por uma semana, eu e a Pri, a gente não viajaria. Então, foi uma viagem muito boa, muito gostosa. Voltei numa situação completamente desconhecida, né, para todos nós. Eu estava em Miami, tinha uma reunião na segunda, cheguei lá antes, né, senão nem tinha ido, cancelaram no sábado. E aí tive que voltar para... cancelaram e aí você tá na quarentena sábado. também? Tô. Hoje deve ser o 6º dia que eu tô aqui, e aí no começo eu comecei a sentir... Eu comecei a sentir muita saudade de uma série de coisas, né? E aí eu falei, preciso dar um jeito de me reconectar com as pessoas, passar um pouco do que a gente faz lá no escritório, na agência, que as pessoas às vezes têm ansiedade de querer falar, conhecer storytelling, entender como aplica. Falei, sair fazendo bate-papo com os meus amigos, explicar que storytelling está em tudo, existe uma metodologia para contar história. As histórias, hoje a gente teve com um teólogo à tarde, enfim, político, tem de tudo. Storytelling está em tudo que é lugar, né? Você foi um cara que me ensinou esse termo, e hoje eu convoquei todos os meus parceiros comerciais, todas aquelas pessoas que desenvolvem a mesma consultoria que eu, para te ouvir. Legal. Para te ouvir, olha porque isso, que honra. além de mim, tem muita gente bacana, muita gente que tem história maravilhosa. Um dos temas que você colocou lá, que foi o despertar financeiro, quem criou esse título foi o Felipe Castilho, um consultor também do mesmo conglomerado financeiro que eu represento. E, cara, eu tô aqui só para representar, mas eu quero te ouvir. Ouvir o porquê de encaixar o storytelling, por que isso pode fazer diferença agora no mundo digital. E olha só, eles querem muito te ouvir também. Vamos lá. Se alguém tiver perguntas, vai mandando aí nesse campinho de comentário e na medida do possível a gente vai encaixando a pergunta na história e na própria resposta. Em algum momento da minha vida lá atrás eu entendi que quando você está chegando perto de um topo de uma pirâmide hierárquica, não é só a entrega por si só. A gente percebe que pessoas que se posicionam e discursam, não entendendo o discurso como discurso de palanque, ou seja, que contam as boas histórias, são as pessoas que ocupam as boas posições no mundo corporativo. Isso aí faz muitos anos. E aí eu fui entender esse negócio. Fui entender esse negócio para não ser mais um cara que fala sem saber o que está falando. Então, fui lá, estudei na primeira, acho que hoje a Universidade de Lisboa é a primeira da Europa. Estudei na USP, estudei no IBMEC, comecei um mestrado em comportamento, hoje eu estudo neurociência. Fui estudar storytelling na Pixar, fui aprender com quem manda, fui estudar na Hyper Island, que é uma universidade que começou dentro de uma penitenciária. Tudo isso para, quando alguém pergunta, você cobra para ensinar as pessoas a falar? Eu falo, não faço isso. Eu cobro para as pessoas conseguirem encaixarem as palavras certas para montar um discurso que convença alguém que eles precisam daquela pessoa que até então não conhecia. Storytelling é muito louco, porque agora está em voga, e como você não precisa ter uma certificação, ninguém, me formei em storyteller. Tem um monte de gente que acha que é igual ser coach. Todo mundo acha que todo mundo
Mas, de fato, precisa entender muito, principalmente de química, para você, antes de saber o que você quer falar, é saber o que eu quero que o outro sinta. Quando a gente pega qualquer coisa que a gente for falar, ou seja, qualquer... A gente recebe mais ou menos 1.500 palavras por dia. Só dados. Isso aí dá mais ou menos 15% do Alcorão ou 20%, ou 25% dos Lusíadas. Ninguém decora Cara, isso. quando você me contou isso, que a geração de dados que a gente produz hoje é assim, absurdamente maior do que Tudo. qualquer livro, qualquer Sim. coisa, eu fiquei Por espantado. dia, você não consegue decorar. Você não consegue decorar. O cérebro não processa isso. O cérebro não trabalha desse jeito. Como é que o cérebro humano trabalha? Ele vai armazenando informação que é repetida, então não põe o dedo na tomada que seu corpo vai tomar um choque. Agora, a partir do momento que você conta uma história, o seu córtex trabalha de uma outra forma. Então, seu córtex frontal fala, tomei um café. Beleza, tomei um café. Pô, tomei um café, ele era escuro, a fumaça era branca, a xícara estava tão quente, queimei a língua. Pô, você trabalhou seu córtex afetivo, seu córtex motor. E quanto mais áreas do cérebro você trabalha, mais fácil de você reter uma informação. Ou seja, existe uma técnica para isso. Primeiro, você gera conexão, depois você gera uma validação e aí sim você entrega. Quando a gente fala de dados, é muito louco isso. O dado é o novo petróleo, todo mundo gera um monte de dado, API para tudo que é lado. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, o seu carro, ele anda no petróleo ou anda na gasolina? Ou seja, o dado pode ser um novo petróleo. Se ele não for transformado e processado em informação relevante, ele não vale nada. Assim como o petróleo. Você não compra a gasolina pelo preço do barril. Você compra o petróleo processado. Ou seja, storytelling é você entender o que você quer falar, você construir uma narrativa em cima de uma metodologia que, antes de tudo, vai conversar com o ser humano de forma que ele conecte com você. Primeiro, ele precisa te escutar. Se a pessoa não te escuta, você não vende nada, você não se consolida nada, e, infelizmente, você só passou pelaquela vida daquela pessoa e você, infelizmente, é forte essa palavra, mas vai ser um nada. Nem vai lembrar o seu nome. Por quê? Porque não teve conexão. Storytelling é estabelecer... Aqui, as minhas aulas demoram 1 hora, estou fazendo um negócio muito resumido aqui. É você criar um conteúdo que pode ser uma frase, às vezes pode ser o silêncio, às vezes pode ser um vídeo, pode ser um anúncio de jornal, que a gente faz para alguns clientes, que gere uma conexão, que gere uma validação e que no final gere um direcionamento. Que foi, como que eu conheci o Du? Olha que louco. O Du é um dos maiores nomes aí não sei se eu posso definir isso de uma palavra só, mas do ramo de previdência, de uma das maiores empresas do mundo, e eu fui dirigir um vídeo que a gente estava gravando para essa empresa. Eu era o diretor de cena e o Du era um dos melhores de lá. Entrevistados. Entrevistados. Acho que tinha uns 10 lá, mas o Du que arrebentou. Os outros devem estar assistindo aqui, parabéns para todo mundo que foi. Aliás, mas ó, o Du... deixa eu te falar. Manda. 52 pessoas, eu já falei que se batermos 100, vamos aí disponibilizar aquele quadro. Aquele material, é isso. Presenteou, você me presenteou. É isso. E olha só que interessante, ali eu conheci a história do Du, mas isso daqui, que é o terceiro ato, que é o resultado final, não acontecia sem o segundo ato, ou seja, a vida é uma história, que qual é o segundo ato? A validação do Du como profissional para mim, e eu de storytelling como Du. Se não existisse o primeiro ato, qual que é o primeiro ato? A conexão, ou seja, o ser humano falar para o ser humano que eles se encaixam, ou seja, a mesma linguagem. A gente entende que aquela pessoa com quem a gente está falando tem algo a agregar para mim. A gente tem um problema para quem vende serviço que é intangível. Você vende o quê? Eu pego o quê na mão quando eu vendo? E aí, se você não conta uma história direito, o que você vende tem preço. E preço você negocia. Agora, se você conta uma história e faz o que você vende, que nem existe fisicamente, ter um valor, aí valor não tem preço. Valor tem qualidade, valor tem o quanto está disposto a pagar. Agora enfim, eu falei pra caramba aqui do... Você falou aí previdência. Meu amigo, eu trabalho no ramo de seguro de vida. Seguro de vida. Esse mesmo que há muito tempo no Brasil é pouquíssimo explorado, explorado de forma talvez equivocada. Por quê? Porque é uma ferramenta que faz parte da base de qualquer família em países desenvolvidos. Então, é esse o mercado que eu represento, o mercado de consultores, de
proteção financeira. Isso, proteção. É isso, proteção financeira. Errei. Mas a diferença é o personalizado. É de fato entregar aos nossos clientes algo personalizado. E aí que vem essa questão do storytelling, que para mim é tão importante. Sim. Porque a minha história conecta com a história dos meus clientes. Sim. E a gente se conectou ali naquele momento lá na seguradora. É isso. Para quem não sabe, o Du fez do limão uma limonada. Quando ele fez o post e estava tocando lá, moleque de vila, tananana, muito boa a música. Infelizmente o Du perdeu o pai dele muito cedo. E quando você perde alguém, ainda mais normalmente o chefe da família, o chefe não no sentido pejorativo, mas uma estrutura, o provedor, você precisa se virar. E aí ele teve o pulo do gato ao longo dos anos de conseguir entregar conforto. Aí, hein? De conseguir entregar conforto para as pessoas em momentos que não são tão confortáveis. Mais ou menos isso, não é, Edu? Cara, eu vou dizer assim, ainda não tive eu vou usar a palavra, mas oportunidade de entregar um sinistro, ok? Sim. De ausência, mas isso é uma das coisas que eu mais me preparo todos os dias, porque eu sei que esse é o final do nosso trabalho, não é a venda somente, né? É isso. O final é entregar para aquela família, nesse momento mais difícil, algo que possa eliminar a dor financeira. Sim. O que é eliminar a dor financeira, do? Porque eu que sou leigo nesse ramo aí. Me conta uma história. Tá, vamos lá. Bom, você falou, eu perdi meu pai, né, aos 13 anos, e os dois detinham uma renda muito parecida. Meu pai estava vivendo um momento um pouco mais turbulento financeiramente e também profissionalmente. E aí, meu pai faleceu, certo? Minha mãe era seletista e ela decidiu não ser mais seletista, ser PJ, montar o consultório dela, ela é psicopedagoga. Então, ela dobrou a carga horária de trabalho dela para poder me manter estudando dentro do centro universitário que eu estudava, o maior de São Paulo, Universidade Adventista. E aí, eu tive bolsa estudantil, cara, até a minha faculdade. Minha mãe trabalhou na faculdade, até a faculdade, para que eu pudesse estudar. E ela me deu duas opções. Ela falou, cara, você pode aí estudar no Mackenzie, trabalhar de dia e pagar a sua faculdade, ou fazer aqui, que você tem bolsa, e trabalhar e fazer outras coisas. Muito bom. Olha que interessante, toda a história, e é inevitável isso, se você sempre pegar alguém que está em uma posição de destaque ou de sucesso que nem você está, na minha cabeça é nítido, apesar que você é muito humilde e às vezes não assume isso, você percebe que lá no começo da história dessa pessoa, no ato 1, ela teve algum gatilho, ou seja, algum trampolim que fez com que, infelizmente, ela fosse para baixo e aí sim ela fosse para o alto. Se você pegar os epicotes, que todo mundo vai lá na Disney e tira foto, aquilo foi inventado há anos atrás, que era uma estrutura de metal que ela conseguisse, que dentro dela nem esquentasse e nem fazia frio, por causa de um incêndio que teve em algum país X. Tem no meu feed em algum lugar essa história. Ou seja, as pessoas acham que storytelling, um termo, está muito distante da nossa vida, mas tudo que a gente faz, exatamente tudo, é porque em algum momento da nossa construção houve um ponto na nossa história que nos despertou para alguma coisa. Normalmente a gente se conecta porque tive uma dor, não quero que as outras pessoas tenham essa dor, e aí a gente começa a galgar um caminho, acho que, não vou falar austero, mas um caminho que não é tão fácil até chegar onde que a gente precisa chegar. 52 pessoas no domingo à noite que não estão assistindo o Fantástico, nem o Silvio Santos, mas estão nos dando... Minha mãe tá aí, ó. É isso. Ou seja, estão nos dando audiência. Ninguém caiu aqui. Ah lá, ó, sua esposa colocou até um coraçãozinho. Ninguém caiu aqui do dia para noite. Tá aqui, ó. Ó, tá aqui. Olha lá, viu? Família. É isso. Família é a grande construção. Em toda a história que faz sentido, a gente sempre tem no momento de conexão,
fatores ou familiar ou sentimentais. Pode pegar qualquer filme, Toy Story, família, criança. Coringa, família, relação da mãe do filho. Homem-Aranha, família. Ou seja, ato 1, sempre se divide uma comunicação em 3 atos. Ato 1, ato 2, ato 3. Ato 1, conexão. Precisa fazer alguma coisa que gere conexão. Se não existe conexão, sua história não vai ser lembrada. Então, e aí, o que aconteceu? Cara, por que eu falei aquele negócio dos problemas financeiros não precisam ficar? Porque meu pai deixou alguns probleminhas pequenos financeiros que Sim. acarretaram em situações familiares desagradáveis por muitos anos, sabe? Sim. E o que me despertou nisso que eu faço hoje é a oportunidade de tirar esse tipo de sensação de qualquer família. Porque Sim. o momento já é difícil, o momento já é ruim. Então, Sim, assim, por que o financeiro também tem que ser? Entendeu? Então, essa é a história de conexão que eu trago para a minha carreira também. E talvez é essa história que faz você ser quem você é hoje, sabe? Se não tivesse acontecido, infelizmente, isso, você talvez não estaria na posição que você está hoje. Porque isso aí, na sua história, de onde você quer chegar, que a gente sabe, é extremamente relevante. É o trampolim que é a mola propulsora, trampolim não, é a mola propulsora que faz com que você crie propósito no que você faz. Quando você faz alguma coisa que você, de fato, vê valor naquilo e não vê preço, quando você cria valor pelo que você faz, você cria valor entendendo que aquilo tem um propósito, que aquilo vai... Steve Jobs, como é que... Posso ir falando assim, Du? Nem sei, estou ocupando muito tempo aqui. Aí, ó, é isso aí. Nem só combinamos, hein? É isso, nem combinamos. O que ele queria quando ele foi lançar um negócio, que vou falar o nome depois, ele falou assim, eu não queria pagar a ligação para os meus amigos de outro país, eu só conseguia fazer isso pelo computador. Então, economia, né? Tinha que carregar a porcaria do computador, não tinha como. Eu não queria carregar um negócio para tocar música. E muito menos carregar um negócio para fazer ligação, que era um telefone. Ele falou, juntei essas 3 coisas e fiz uma única coisa. E para essa coisa, eu dou o nome de iPhone. Ou seja, ato 3, iPhone, entrega. Solução, validação, que é o ato 2, é juntar as coisas em uma só. Ato 1, conexão. Qual que é a conexão? O problema humano, ou seja, a dor que ele sentia, o incômodo que ele tinha de ter aquelas 3 coisas. Ou seja, se ele for lançar um carro amanhã, a gente não vai questionar ele que nem questiona outras companhias. Por quê? Porque a essência dele está ali, no ser humano, em resolver algum problema, algum ponto de conexão, algum elemento que entrega uma solução para as pessoas. Ou seja, o que a gente tem nas startups, nos pitches que elas fazem? Sempre começa entregando uma solução para uma dor. Porque a dor é comum. Ou seja, a Uber 99, agora a Rappi, todos esses que viraram unicórnios, eles contam a história para os investidores de forma que eles começam o discurso sempre mostrando uma dor e entregando uma solução. Aí sim você gera valor, que é exatamente isso que você está falando. O Du estava me contando que ele tinha um sonho quando era garoto, e aí vocês vão entender, eu não vou deixar essa fala na minha boca, por que ele tá com a camisa que ele tá, não é? E por que ele tem um bonezinho ali do lado que eu já vi antes, que a gente estava batendo um papo? Conta aí, Du, para você entender como que é importante a gente passar por algumas coisas na vida e a gente não perder a nossa essência, que é o que o Du faz e por isso que ele faz bem feito, porque ele não perdeu a essência da história dele. Ele acredita nela, antes de qualquer outra coisa, que é a história dele, para onde ele está caminhando e onde ele quer chegar. Ponto. O resto se encaixa na jornada dele. Se quiser ir para onde ele vai, que eu acredito que daqui a pouco isso vai acontecer, cara, tem que ir plugando na jornada dele. Ele não faz pelos outros, ele faz por ele, porque ele ama. Conta aí, Du. Cara, vamos lá. Por ter nascido, né, numa família muito, como que eu posso dizer, bem formadinha ali, né, papai, mamãe, sim, 2 filhos, igreja, um contexto de igreja muito grande, a igreja adventista, sim. E aí, caramba, meu sonho era ser jogador de futebol. Meu pai me levava para a escolinha.
Da hora. Muito bom. Tem uma galera que me zoa pra caramba. Eu falo que eu sou meio do gueto e tudo mais, mas, cara, eu sei soltar pipa, eu sei jogar bola na rua, fazer relinho. Tudo isso eu vivi na minha infância, tá? Meu pai foi um cara Sim. muito ativo em esportes e tudo mais. E aí, essa questão, né, da igreja e tudo mais não permitiria que eu jogasse aos sábados. E eu acabei indo para o lado de empreendedorismo, fiz administração com ênfase em marketing e tudo mais. E, cara, o futebol sempre foi um motivo de inspiração. Sempre foi. E quando, isso é uma história que poucas pessoas sabem, né, mas quando eu fui convidado, né, por essa seguradora, montando um projeto aqui no Brasil de ser diferente, eu passei por diversas etapas, né, de entrevista. Na última entrevista com essa pessoa, inclusive argentina, ele me falou na minha entrevista o seguinte, ele falou assim, Edu, nunca sei se vou estar sentado na frente de um Messi ou um Neymar. Cara, naquele momento, tipo assim, adoro o menino Ney, sabe? Putz. Mas é um menino, né? É um menino. Mas essa comparação, e eu talvez seria puxar saquismo, presunção, vou falar o quê, né? Olha, Sim. não tem como comparar. É um cara Sim. de 6 vezes melhor do mundo versus um que ainda está buscando, né? Então, assim, óbvio que se eu tiver que escolher algum, eu vou escolher o Messi. Não tenha dúvida nenhuma, né? Muito bom. Aí, resumindo um pouquinho, eu fui lá na primeira convenção de premiação e o segundo lugar que eu fui, né? Nós fomos para a Grécia, o segundo lugar que eu fui foi direto ao Barcelona. E aí, eu entrei lá no Barcelona, comprei essa camiseta e fiz o videozinho e mandei para essa pessoa que eu considero um grande mentor. Só que aí, o início, né? A gente quer se mostrar, né? A gente quer se mostrar, né? Mas... É isso. Olha um cara falando ali, ó, sem comparação, Messi. Lucas, pelo que tá muito bom. Aí mandei e tal, não sei o quê, um ano e pouco ali de parceria. Mas, cara, na terceira e última, né, que nós tivemos, aí vem aí a grande surpresa, onde eu tive a oportunidade de jantar no Bernabéu, no gramado. Olha, do Bernabéu, tá brincando, você jantou lá no gramado? No gramado do Bernabéu, entendeu? Com mais de 400 ou 500, 600 pessoas ali, parceiros também dessa companhia. E, cara, eu ganhei esse boné. Muito bom. Eu vou colocar porque... Sabe por quê? Porque em tempos de coronavírus não importa mais que time você veste, meu amigo. É isso. Somos o que todos importa é a sua profissão, entendeu? Sim. Eu estou representando aqui, não importa quem seja, mas o cara que é consultor de proteção financeira. E eu voltei de lá, pô, cara, Sim. É o poder desse conglomerado financeiro, eu tenho que respeitar muito, né? Mas eu voltei de lá e aí a gente vai entrar depois, a hora que você quiser, na questão do digital. É isso. E um cara ainda falou que fez um discurso em espanhol. Ou seja, cara, para mim tudo é história, né? Quando você pega o seu sonho da infância, entendeu? E eu fui também, tive a honra, a Tereza estudou comigo na USP, ela tá comentando ali, em Camp Nou, Nata, que a gente estudava na USP, a USP enviou a gente para fazer uma pós em Lisboa, e Barcelona ali do lado, a gente pegou um voo para ir e assistir o jogo lá. Quando você pega o seu sonho de menino, e lá na frente você realiza isso, tem um valor absurdo. Ainda mais entrar no gramado e jantar lá, chegou, né? Fez a curva, fez um check. Check. Isso aqui eu já fiz. Agora, voltando para a questão do digital e da relevância... Cara, temos 7 minutos, hein? Não se esqueça. Eita! O conteúdo é todo teu. Eita, tem alguma pergunta específica que você quer que eu já vou direto assim ou não? Como que a gente gera... eu estou representando esses caras. O que você, aí, como professor de storytelling, tem para dizer para essa galera? Qual que é a conexão? O que a gente tem que fazer para refletir nesse momento? Primeiro momento,
antes de tomar qualquer ação que envolva comunicação, entenda o contexto. O que é entender o contexto? Entenda o ecossistema. Vou falar com o Natanael? Quem é o Natanael? Aonde o Natanael está? Qual que é o momento que ele está vivendo? O que está à volta dele? Adianta eu falar de filho se ele não tem filho? Qual que é assim, entenda, não existe mais espaço, mesmo no digital, para venda massiva. Esquece isso. Meu telefone toca sem parar, um monte de gente. Eu vou atender quem eu conheço, quem me gerou conexão. Gente querendo me vender coisa, tem o dia inteiro. Sem contar os trotes. Call Center tá desesperado agora essa época. Ó, ou seja, você não pode ser mais um. A partir do momento que você cai na vala do comum, por que você cai na vala do comum? Porque você chegou ao ponto de ser mais um. Como que você não chega ao ponto de ser mais um? Gerando conexão. Ato 1. Sempre gere conexão antes de qualquer coisa. Como gera conexão? Bom dia, tudo bem? Gera uma pergunta, não sai vendendo. Não tem mais espaço para venda, tem espaço para compra. Falei muito tem espaço para compra. Fiz 3 lives essa semana, dando a cara mesmo. E, cara, é isso. É contar nossa história, sabe? Em tempos como este, né, Natanael? Sim. É uma coisa que todo mundo vai ter que se reinventar, né? Todo mundo. O seu slogan é maravilhoso, né? O seu slogan reinvente, né? Reimagine. Reimagine e reinvente, eles estão na mesma linha do re. Ou seja, o que é o re? Vou virar professor de português aqui. O que é o re? Existe algo. O re é. Tudo que vem depois do re sempre vai ser, pega isso, volta para o começo. Ou seja, a gente acha que entende alguma coisa. Acho que a gente acha que a realidade é exatamente algo que, na verdade, quando a gente desce do nosso patamar, do nosso ego, a gente consegue entender ela por um outro olho. Por que eu estou dizendo isso? Ato 1, ato de conexão, de gerar qualquer informação no digital, no pessoal, vamos olhar, vamos fazer esse re. Não é o Natanael, não é o Dudu. Quem é que está na minha frente? É uma pessoa. O que eu vou falar com essa pessoa para não... Está aí para nos ajudar. Está aí para nos ajudar. E aí agora a gente pega no momento do Brasil que todo mundo está fazendo live sem parar, qual que a gente assiste? Sabe qual que a gente assiste? Aquela que conecta com a gente. Ou seja, o storytelling está na vida. O que conecta com a gente é aquilo que faz sentido. Chegou uma pergunta enorme aí. Faz sentido com o nosso negócio, com a minha vida ou com o meu momento. Ou seja, descubra o que faz sentido para o momento e para a vida da pessoa que você está falando. Gerou conexão? Aí sim, você vai para um que a gente chama de ato 2. O que é o ato 2? É uma validação, ou seja, por que você está fazendo aquilo que você faz? Por que o Du faz aquilo que ele faz? Por causa de propósito, por causa de amor, ato 2. E por causa do quê? Que um dia aconteceu uma coisa com ele, ele não quer que aconteça com mais ninguém. Ato 1, conexão. Ato 2, quando ele chega numa entrega, não é uma venda. Não é uma venda, é uma compra. Ele não precisa ficar se matando. Se matando no sentido de ficar querendo empurrar coisas. Não é isso. Crie propósito no que você está fazendo. Como que você cria propósito? Propósito é a palavra do momento. Não, crie propósito gerando uma validação, gerando uma conexão. Se não existe conexão, não existe nada. Não é conexão de internet, a conexão é você com a pessoa. Não adianta eu falar alemão aqui com vocês. Não vai conectar português com português. E aí, o que eu estou dizendo por trás disso? Fale a linguagem que a pessoa com que você está falando entenda. Dê valor para ela que consiga encaixar com você. Encaixou? Aí começa uma dança igual a gente faz com filme. Por que a gente gosta do Coringa e quando ele matou alguém no trem, a gente validou? A gente ficou torcendo para quem assistiu o filme do Coringa falar, cara, pega esse revólver aí, os caras estão te batendo dentro do trem. E aí, por quê? Porque em algum momento a gente se identificou com aquele rapaz, com o ator, com o personagem. Tanto que a gente cria um vínculo emocional tão grande que a gente valida diversas ações dele. Política funciona assim. Vai além do escopo da pessoa, porque no momento ela conectou tanto com a gente que qualquer cagada que ele faz depois, a gente está presos emocionalmente com ele, com aquele político. Por isso que é muito mais que a pessoa. Quando a gente pega o discurso de Martin Luther King, por que ele reuniu tantas pessoas numa praça numa época que nem existia isso aqui que a gente está fazendo? Porque a história que ele contava era muito maior que ele. Não era por ele, era por todo mundo. Era pelo propósito, era pelo valor. Ou seja, eu conecto. A partir do momento que eu conecto, eu consigo movimentar a massa. Para quê? Para chegar em algum lugar. Esse lugar pode ser uma venda, pode ser uma
algo motivacional, pode ser voto, pode ser o que você quiser. Enfim. Cara, Madame tem assunto Walker. aqui para falar. Madame Walker. É isso. Ó, essa sériezinha tá no Netflix, bombando. Assisti ontem, Boa. fantástico. Eu não assisti. Como que é o nome? Madame Walker. Ah, sim, a que vende o negócio pro cabelo, não é? Exatamente. Sim. Conectar pessoas e irá ganhar o mundo, o Silvio comentou. É exatamente isso. E para mim, né, tanto no digital, e aí principalmente no digital, que é o que a gente tá vivendo nesse momento, porque a sociedade está pedindo por isso, a gente não pode sair. Conseguir gerar isso no digital, às vezes é mais fácil do que pessoalmente, tá? Às vezes. Por quê? Porque no digital você consegue mapear a pessoa, você consegue ter dado, mas dado, lembrando, não é informação relevante, para poder entender, essa pessoa está dentro desse ecossistema. O que eu vou falar que conecta com essa pessoa? Simplesmente para conectar. Gerou uma conexão, aí sim, você começa um processo de validação. O que é a validação? Mostrar por que você é bom pela palavra de outras pessoas. Ou seja, clientes, cases, o que já passou. Quando o Du foi não sei quantas vezes para quantos lugares do mundo ganhando a premiação, isso é validação dele como profissional. Para mim, o Du é um puta cara e ele tem uma puta história. E hoje, o que ele faz? Ele está de coração aberto, fazendo da história dele trampolim para outras pessoas que querem ter histórias, não posso dizer mudada, mas aceleradas. Estou errado, Du? Eu acredito, cara, que dentro dessa O Du é muito humilde. Não, eu te agradeço. Eu apenas acredito nesse momento, principalmente, que dentro dessa profissão não existe um influenciador digital que... Existe, você, meu amigo, você é esse cara. Muito pequeno, muito pequeno. Não existe alguém que defenda essa ferramenta. Tem muitos amigos que trabalham com investimentos, alguns são completamente contrários ao seguro de vida e outros a favor. Mas, assim, eu acredito que as pessoas podem ter muito sucesso através dessa profissão porque eu tenho tido, entendeu? É isso. E eu conheço várias pessoas que têm histórias de conexão como a minha. E é por esses caras que eu tô aqui também, porque a gente está entrando numa era desconhecida para todos. Entendeu? Isso. Então, se eu tô um pouquinho à frente em relação a ter começado um trabalho de Instagram e tudo mais, cara, a minha missão é compartilhar, independente de que conglomerado financeiro desse segmento você represente. Eu acredito que na população brasileira, a população brasileira precisa de fato entender que o seguro de vida e a previdência são a base. A base, cara. E sem base, não tem como chegar nos outros. É isso, é uma pirâmide invertida. A base tá aqui assim, ó. Pá. Se você não tiver base, ela desmorona inteirinha. Aí desmorona... eu nem curto essas paradas aí de pirâmide, cara. Isso aí é um assunto polêmico. Eu tenho um cliente que era uma das maiores... E já era uma das maiores... minutos, não batemos 100, então não vai rolar a apresentação. A gente pode marcar uma próxima. Mas eu também quero... O pessoal que manda. Eu quero dizer o seguinte, cara, que eu gostaria que você... Você quer fazer alguma pergunta, Du? Não, eu gostaria que você desse a oportunidade para 10 recomendações minhas para passar meia hora contigo falando um pouquinho do storytelling. Caramba, 15, hein? Que 15, pedido, 15, hein? 15. Ou 5 recomendações. A gente faz um grupo nos Melhores Amigos e abre para eles uma live? Eu acho. Acho que aí pode ser. O que você acha? Não, mas aí eu quero que você faça com essas pessoas, não comigo. Sim. A gente só precisa marcar, tem que ser virtual, tem que ser digital. É virtual. Porque eu não sei até quando que eu tô aqui no Brasil Zoom, também. Você faz onde você quiser, cara. Bora. Eu vou te recomendar 10, hein? Sim, são pessoas boas, da sua confiança. São todos desta profissão. Isso aí. O Du ele é super interessante porque ele desenvolve, e na minha concepção, o que tem mais nobre no ser humano é gerar... Olha o pessoal já levantando a mão, já falando que quer. É gerar conhecimento para os outros de forma gratuita. É uma elevação do ser humano como ser, porque conhecimento no Brasil, e acho que em qualquer lugar,
além de dinheiro, custa tempo, tempo é vida, e o Du está proporcionando isso de graça para um monte de gente. Por que eu vou conversar com essas pessoas que o Du propôs aí? Porque eu acredito no que o Du está fazendo e acredito principalmente no poder das histórias. As histórias inspiram pessoas e pessoas mudam o mundo. Isso é filosófico. Deixa eu te levar mais para a prática. Quem conta uma boa história convence. E quem convence consegue o que quer. Então, por isso que eu fui entender como o cérebro das pessoas funciona para conseguir encaixar palavras numa ordem que libere dentro do cérebro dela substâncias químicas o suficiente para que os discursos elejam, vendam, envolvam e movimentam pessoas. Manda os nomes e depois a gente vê o que faz. Combina o jogo aí. Não sei como você vai achar esses nomes aí, né? Mas vamos combinar 10, porque 15 eu vou me comprometer com uma coisa que eu não vou conseguir fazer. Vamos 10 e, inclusive, pode ser gradativo, né? Para que você possa atender com qualidade. Pode. A gente bate um papinho aí de uns 20 minutos com cada um ao longo de um mês ou 2 aí, só para encaixar a agenda. Eu só tenho a te agradecer por esse momento. Imagina. Pelo convite. Foi muito legal mesmo. E espero que a gente possa caminhar juntos aí nessa empreitada. Bora. Mudar o mundo com o que a gente tem nas mãos. Infelizmente hoje a gente está se reinventando e reimaginando todas as formas que a gente pode comunicar. Inclusive o que está acontecendo aqui de fato, 2 meses atrás você ia imaginar que ia estar acontecendo isso? Não, mas podemos ser pegos de surpresa, mas nunca despreparados. Não é uma isso? Frase, eu tenho um slogan que eu uso bastante, que já fui até criticado por talvez ser uma forma fria de dizer, mas imprevistos acontecem e isso não é uma tragédia. É isso, não é uma tragédia. Só é uma tragédia para quem não tá preparado, né? Será? Não sei, fica a questão, mas é exatamente isso. Imprevistos acontecem. Cara, e não é uma tragédia. Você vai salvar essa live? Eu vou salvar um vídeo e eu te mando para tentar postar no YouTube, talvez? Você Boa, me permitiria? É isso. Fica à vontade, meu amigo. Conteúdo é meu, é seu. Então tá bom. Vai ser muito legal começar a ganhar um pouquinho de conteúdo lá. Boa. Alguém aqui que está assistindo a gente quer mandar uma pergunta específica nos comentários? Bora, vamos responder uma? Manda aí. Se sua esposa, alguém tiver alguma aí, a gente já... Quanto tempo a gente já estourou o seu time aí? 6. Caramba. Deixaram a meta aberta? Muito bom. O Silvio, preparação e adaptação. Muito bom. É isso. História se constrói. Não era uma vez o João e Maria, né? Muito longe disso. Storytelling também não é só a definição do Google. Quais conteúdos incluímos na validação? Vou te contar, Marcos. Storytelling não é só a definição do Google, que é a arte de contar história. História é você entender o ser humano como ser, conectar com ele, gerar propósito e aí sim entregar alguma coisa que faça sentido para ele. Talvez ele não saiba que ele precisa daquilo, que aquilo faça sentido para ele, mas você vai despertar nele através de uma história. Indicação de livro eu tenho vários, mas teve uma pessoa que... Tô com 3 aqui para inspirar essa minha semana. Inclusive, um dos títulos de uma live minha vai ser tudo o que você precisa saber para não ser um idiota, meu amigo. Um idiota no Instagram. Boa. Cadê? Vou responder a primeira. Quais conteúdos incluímos na validação? Você inclui tudo que é conteúdo que te coloque numa posição que afirme que você saiu do ponto comum. Quando a gente fala de produto, o que é a validação? Vou pegar um carro, vai. As validações do carro são as pesquisas feitas por empresas que não é a fabricante, ou seja, Guia 4 Rodas, Web Motors, avaliação de venda, tudo que está em volta, que chancelou aquele produto, que chancelou aquela empresa. Ó o gancho, não vou falar qual é a empresa,
mas que chancelou aquele conglomerado como um dos maiores do mundo, com maior quantidade de clientes, Ou seja, tudo que é benefício, que não é você dizendo, mas que são dados que estão comprovados e que estão mostrados por alguma outra fonte para você não parecer um charlatão, porque infelizmente no Brasil tem muita gente se passando ou vendendo coelho por lebre, não é? Você sempre precisa, na validação, usar elementos externos àquilo que você está oferecendo, que na verdade você não vai oferecer. Você só vai oferecer lá no ato 3. Ato 2 é só validação. Ou seja, existe essa dor. Essa dor, ela gera esses problemas. Validação ato 2. Você não precisa ter esse, nem esse, nem esse, nem esse problema, por causa que a nossa empresa, o produto que eu vendo, o que eu faço, entrega isso, 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 e isso não está sendo dito por mim, está sendo dito por essas e essas e essas pessoas. Quem são essas e essas pessoas? Cara, relacionamento, sua carteira de clientes, sua carteira de amigos, as pessoas que já foram seus clientes. Ou seja, você precisa entender que você é um personagem. Ah, eu preciso mudar. Não. Não mude sua história, não perca a sua essência e o seu propósito. Mas entende que todas as suas conexões, todas as suas relações, elas estabelecem em você uma imagem. Essa imagem vende ou não vende? Se ela vende, ótimo, você usa tudo isso para te validar. Porque aí não é você vendendo alguma coisa. É muito maior, muito maior. Ou seja, a posição que você ocupa hoje acaba se tornando pequena para o próximo passo que você quer dar. Ou seja, não é... Ah, o dia que acontecer eu vou me preparar. Negativo, negativo. Eu sou um monstro, o tubarão acorda na segunda-feira, não fica esperando a janta chegar, não. Segunda-feira o tubarão acorda, sai mordendo todo mundo, provando que ele é o tubarão dentro do mar, que ele é o rei daquele negócio. Ou seja, segunda-feira é amanhã. Por que a gente está fazendo a live no domingo à noite? Porque amanhã, independente de onde a gente está, tem que pegar no batente logo cedo e mostrar por que a gente é o tubarão desse negócio. Ou seja, validação é exatamente isso. É mostrar o quanto a gente é bom por outras palavras. Porque aí não é você dizendo de você, são terceiros te validando. Ou seja, não é você sozinho. Tem um monte de gente falando que o que eu vendo faz sentido, é bom e vai te aliviar. Aí no momento, quando a pessoa vê o valor, na verdade, quando a pessoa vê o quanto você está cobrando por aquilo, ela vai achar até que é pouco, até que é pequeno. Porque você entregou um universo muito maior. Não e o universo vai lá no primeiro ato, né? Não, precisa ser... Não, isso aí o pessoal fica alucinado em PNL, não sei o que lá, precisa fazer um papel básico. Eu sou um ser humano, estou conversando com um ser humano. Qual a história dessa pessoa? Eu entendi a história e para cada um eu desenho uma forma de entregar proteção financeira. Cara, acertei o nome agora? Isso é uma coisa que no meu início dessa carreira foi muito difícil para mim. Eu me comparava muito aos meus clientes, com quem eu estava falando. E eu aprendi com a Pri, né, que é a minha parceiraça, todo mundo sabe, ela me ajuda muito na mentoria, construímos coisas juntos. Ela sempre tentou me mostrar de uma outra forma. De onde vim e onde estou. Onde quero chegar. Não comparar ao outro, né? Mas e aí? Você, Natanael, de onde você vem? De onde, né? Isso aí a gente pode deixar para uma próxima live para eu fazer essa abordagem contigo. Todo mundo tem uma... Eu acredito num negócio que é o seguinte, todo mundo tem uma história muito boa para ser contada. Não precisa ser fantasiada igual o suco do bem ou igual o de leito. Só precisa lapidar o diamante. É a forma correta. É isso, é isso. A história de todo mundo em algum momento é uma bola para opção. Tem um amigo meu que trabalha, que estudou comigo no colegial aqui, e ele falou que é estar preparado. A gente não estava preparado para essa situação que o Brasil está enfrentando. Mas se a gente não tivesse uma reserva financeira, talvez estar preparado é ter essas reservas ou ter preocupações com o futuro e não viver desplanejadamente, loucamente, a gente consegue, em épocas de crise, consegue manter a estabilidade muito mais do que quem está vivendo de forma desregrada. Proteção financeira, acho que tem um pouco a ver com isso, né? Você se planejar minha leitura, tá? Eu não sou especialista igual vocês. Se planejar para o dia que acontecer uma eventualidade, essa seja o menor risco possível. Então, lá na Hyper, o que a gente fazia? Isso já funciona na Noruega. Existem pequenos chips que previnem o deslizamento de terra. Ou seja,
terra tremeu, está acontecendo um deslizamento lá no topo de uma comunidade, o bombeiro vai lá antes mesmo do deslizamento acontecer. Acho que isso é até preparado. O Brasil espera acontecer a cagada para sair resolvendo. Enfim, acho que aí já estourei a live do Dudu chamou o cara que conta história para falar. Que live do Dudu, meu amigo? A live é tua, você que me chamou. Não vem com essa, não. Muito bom. Meu nome é Natanael, eu tô impressionado, na verdade. Quero agradecer imensamente a todo mundo que está assistindo, porque a gente estourou 15 minutos e a gente está com um pico de 60 pessoas assim, faz bastante tempo. Eu não sei. Cara, eu tô tranquilo, a gente pode continuar um pouquinho mais. E aí, manteve esse pico top? A gente vai ter que liberar aquela app, né? Eu acho que libera. O pessoal... Não sei. Aí é com você. De fato, a live é minha. O que eu tô fazendo? Eu tô chamando diversas pessoas que são referências em diversos segmentos. Então, teve teólogo, teve influenciador digital... Quando eu cheguei de Miami, eu tive que ficar isolado 14 dias sem ver meus pais, porque eles estão em área de risco. Área de risco, não. Grupo de risco, né? Então, o primeiro dia que eu fiquei aqui, eu me senti muito sozinho. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para conectar as pessoas. Conexão. Eu não posso sair falando sem ter validação, sem gerar conteúdo que seja interessante para as pessoas. Quem são as melhores pessoas que eu conheço nos segmentos que eles atuam? Então, Vicente Carvalho, do Razões para Acreditar, maior perfil de notícias boas do Brasil, 1.700.000 seguidores. Ele desenvolveu, ano passado, a Voa, que é a vaquinha. Em 4 meses arrecadou mais de 2 milhões, doou não sei quantas casas, tudo de forma voluntária. O Felipe Miller, do Fábrica de Mentes, hoje teve o Thiago Santana, teólogo, amanhã Rafael Demarque, vereador. Enfim, tem uma série de pessoas que estamos trazendo para bater um papo, porque eu sou evangelizador do storytelling, mas eu não sou o vendedor do storytelling. O que é o vendedor do storytelling? O cara que sai falando de storytelling e achando... Cara, Aristóteles, ou seja, é antigo. No livro A Poética, ele já ensinava como você colocar sentimentos no discurso para ganhar e não ganhar eleições. Ou seja, a gente tem que criar nas pessoas uma consciência, que é o meu trabalho, de que elas precisam entender que existe técnica para comunicar e técnica para criar histórias. E histórias envolvem, histórias conectam, histórias envolvem, histórias emocionam. Se você não entender a técnica, daqui a pouco é um outro político contando uma outra história que vai te convencer a chegar em algum lugar porque ele te emocionou, porque você se identificou com ele. Aí a gente elege outra pessoa que vai levar o Brasil para um lugar que não é legal. Ou seja, se a gente conscientizar as pessoas que storytelling existe uma técnica e uma metodologia, a gente entende que ela pode ser usada para o bem ou pode ser usada para um lado negro, o lado negro da força. Ou seja... storytelling na minha concepção, ele está em todas as partes e por isso que eu chamo sempre pessoas diferentes, de diferentes áreas, que provavelmente não se conversam à primeira vista, mas quando você entende elas por trás, elas se conectam por causa das histórias. Todo mundo que está aqui nessa live tem uma história incrível para ser uma pessoa, para chegar onde elas querem chegar. Só precisa dar uma lapidada e acreditar em si. Igual o Du tinha o sonho de ser um jogador e um dia estava jantando lá no campo. Queria eu jantar lá no campo. Cara, e eu acho que eu tô engajado contigo, porque eu também fechei uma agenda de lives essa semana, todos os dias às 22 horas, com 2 consultores de proteção financeira, um líder de equipe nesse segmento e um líder de agência. Então vai ser muito produtiva. E eu tenho uma live, cara, fechada para quarta-feira também, num outro horário, com um head da maior do mundo. Então, é isso aí. Meus clientes, sabiam? Acho que vai ser uma live especial, porque o cara pode agregar muito pra gente. É isso aí, Du. Bora. Vamos agradecer? Que Deus nos abençoe, álcool em gel na mão de todo mundo e que seja uma semana incrível. Apesar dos pesares, notícia boa de manhã, dá uma olhada no Razões, se atualiza apenas 2 vezes no dia para não ficar contaminado e nem depressivo. Essa é a minha prece de hoje.
Fechado. Eu te agradeço novamente. Vamos com tudo. Acredito bastante na sua profissão também, o quanto ela contribui Valeu, nesse momento, principalmente. E vamos agora disponibilizar. Acho que é muito válido. Domingão, fiquei extremamente feliz com esse pico de gente aí nos assistindo. Você me deu aquele presente, tá? Imagina. Foi para uma apresentação que ainda não aconteceu, mas o dia que acontecer, você vai impressionar. Histórias impressionam. Dúvida, mas eu quero sim compartilhar com os meus amigos de profissão, porque eu acho que isso é um presente e vamos contar a nossa história. É isso. Obrigado por ter aceitado o meu convite para participar dessa live. Tenho muita admiração e o maior bem que a gente pode dar para alguém é o nosso tempo, porque o tempo não tem preço. Um dia a gente vai querer comprar e não consegue. Então, obrigado por ter me dado aí horas da sua vida para participar dessa live. Valeu, um abraço para sua esposa que está aí perto e daqui a pouco eu já te mando esse conteúdo para a gente compartilhar aí. Fechado. Valeu, meu amigo. Vambora. É isso. Pá. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Tchau, tchau, gente.